Ao que vencer, ao que vencer, darei vestes brancas. Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, darei vestes brancas. E jamais eu riscarei seu nome do livro da vida. Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, e confessarei o seu nome ao meu Pai e também aos anjos. Confessarei o teu nome ao que vencer, 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 darei vestes brancas. Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, darei vestes brancas. Aleluia, glórias a Deus. Vencer é preciso, meus amados ouvintes da palavra de Deus. É preciso ser vitorioso, independente de qualquer que seja a situação. E às vezes passamos por situações que não é fácil, eu confesso. Existem situações de nossas vidas que são muito e muito difíceis, né? Passamos por situações complicadíssimas nesta vida. Existem acusações, precisamos vencer as acusações. Falsos testemunhos, por exemplo, precisamos também vencer. Muitos e muitos falsos testemunhos, né? Acusações, falsos testemunhos, né? Críticas, desprezos que passamos nesta vida. Precisamos vencer. Assim o Senhor Jesus, ele nos ensina que precisamos vencer. E, como eu cantei agora, esta canção, a qual o Senhor Jesus me concedeu para cantar, diz exatamente que aos que vencerem, aqueles que são vencedores, aqueles que vencem as críticas, as acusações, tudo, os desprezos, porque somos desprezados, sim, passamos por situações assim também. Às vezes, não imaginamos que iríamos passar por uma situação dessa. Ser desprezado, por exemplo, por um amigo, por um irmão. Não passa na nossa cabeça disso acontecer, na verdade, mas acontece. Podemos passar por situações assim. E tristezas acontecem. Palavras que ferem nossos corações, né? Pode acontecer. Existem notícias desagradáveis que machucam, que ferem nossos corações, né? Mas o Senhor Jesus está nos ensinando que é preciso vencer. Precisamos ser vitoriosos. E ele diz que aos que vencerem, ele dará vestes brancas. E ele jamais riscará o nosso nome do livro da vida. Não, ele jamais riscará. E ele confessará o nosso nome diante do Pai e diante dos anjos. É assim que diz a sua palavra. Ainda que muitos dizem que esta palavra não é verdadeira, ainda que muitos dizem que esta palavra não é para nós, esta palavra foi
naquele tempo para eles. Eu digo hoje para você, meu amado, que o Senhor Jesus, ele foi, ele é, sempre será. Eu digo para você que ele é o mesmo de ontem, de hoje serás para todo sempre. E a sua palavra é fiel e verdadeira quando ela diz que tudo passará. Mas as minhas palavras não passarão. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não. É preciso receber as palavras do Senhor Jesus em nossos corações, no nosso dia a dia, e ser vitorioso. E como nós podemos vencer todas essas situações a qual eu já mencionei? Nós somos vitoriosos, nós vencemos porque temos o Senhor Jesus em nossa vida. Nós caminhamos com o Senhor Jesus. Por isso, nós somos vencedores. Todos aqueles que têm o Senhor Jesus na sua vida é vencedor, independente da sua situação, é vencedor. E aqui, no livro a qual muitos dizem que não é para nós, Apocalipse, no capítulo 3, e no versículo 5, diz assim: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do Pai e também diante dos anjos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvido? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diz ainda esta palavra é fiel e verdadeira. Volto a repetir, aos que vencerem, o quê? Vencer todas as dificuldades desta vida. Vencer todo tipo de acusação, de críticas. Existem pessoas que fazem críticas. Por exemplo, podem estar me criticando, dizendo que eu não sei tocar um instrumento, sem problema nenhum, eu não sei mesmo, eu sou um aprendiz. Podem dizer que eu não sou um vocalista, sou desafinado, não tem problema nenhum em dizer, porque, na verdade, eu não sou um vocalista, eu sou um aprendiz e procuro me aperfeiçoar a cada dia, né? Aprender a cada dia com o Senhor Jesus. E assim por diante. Existem críticas, só dei aqui uma suposição, tá? Mas existem muitas e muitas críticas, acusações que acontecem em nossas vidas, como eu relatei anteriormente. Existe situação de desprezo, por exemplo, que é um pecado diante de Deus. E muitos estão desprezando o seu amigo, desprezando o seu próximo, desprezando o seu irmão, cometendo assim pecado diante de Deus. Mas nós precisamos vencer. E como vencemos? Volto a repetir. Com a presença do Senhor Jesus, buscando sempre a presença do Senhor Jesus, caminhando sempre com o Senhor Jesus, colocando o Senhor Jesus em nossa direção. Somos sim vencedores. E o que ele promete para cada um de nós? Ele promete vida eterna, salvação, o Senhor Jesus, né? E aqui ele está dizendo que os vencedores receberão vestes brancas. Quando eu leio esta passagem, eu lembro do meu passado. Há 31 anos atrás, eu fui arrebatado, retirado do meu corpo, deste corpo. Eu fui retirado e eu vi este corpo deitado. Não vou aqui relatar se estender, porque vai prolongar muito o vídeo. Mas eu fui retirado deste corpo e fui levado com vestes brancas. E onde eu cheguei, no local onde eu fui levado,
existia milhares e milhares de pessoas com as vestes brancas, assim como a minha. Isso aconteceu comigo. Experiência eu tive de vestes brancas, incluindo também aquela do batismo. Mas esta foi maravilhosa. Eu fui levado para um lugar maravilhoso, de muita luz. E é preciso vencer. E para vencer, precisamos estar sendo obedientes à voz do Senhor Jesus, ministrando constantemente esta palavra, amando o nosso próximo, fazendo o bem, não importa quem, para vencer todas, volto a repetir, acusações, críticas, desprezo, palavras ofensivas. É assim que vencemos. Com o Senhor Jesus, somos vitoriosos. Vencemos todas as dificuldades desta vida. Esta é a reflexão que hoje eu trago para o seu coração e o meu coração. Que possamos estar sendo alimentados desta palavra que é fiel e verdadeira. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus.